sou um ser humano sem noção de ter algo Que papinho vale a é pena esse? fazer ou um propósito na O que vida. é isso? Sinceramente, mesmo se eu sumisse, ninguém se incomodaria. Hã? Essas são frases de Nanami Kento. Eu? Um personagem de Jujutsu que representa uma luta que todos nós enfrentamos. A sensação de que tudo pode parecer sem sentido, e a gente tá perdido e não sabe o que fazer. E como se estar perdido não fosse ruim o suficiente, você entra na internet e todo mundo tá falando sobre encontrar o seu propósito, aquilo que faz sentido, que mostre você pro mundo. E você sente como se estivesse perdendo algo que todo mundo tem. Esse significado da vida que você não encontrou. E de uma série com tantos personagens bons, e principalmente os vilões são incríveis, esse cara totalmente normal me fez ver tudo diferente. Ele me fez genuinamente gostar da série, eu consegui me ver nele. Ele me fez ver o propósito, e que esse significado, na verdade, tem em toda parte. Mas a gente foi alimentado com falsas expectativas sobre como ele se parece. Bom, acho que no geral, a gente consegue se ver muito nele. Principalmente quem trabalha ou tá na pressão dos estudos, sabe? Aquela atitude apática de quem tá apenas sobrevivendo ao dia. Todos nós já tivemos essa sensação em algum momento. Bom, o Nanami tava assim. Até que teve um único encontro do nada. Sabe esses encontros que você tem várias vezes por dia? Na padaria, conversar com alguém, trocar um bom dia. Isso que mudou ele pra sempre. Fez ele quebrar o ciclo. Bom, quando a gente fala disso, a gente pode estar falando sobre alguns temas, na verdade. Mas eu queria dar uma ênfase mais na parte do serviço e os estudos aqui. Afinal, eu sou um CLT e trabalho numa 6x1 construtora. A primeira frase que começa a mudança dele. Eu pensei que eu não tinha nada pelo que viver. Foca no tempo do passado. O pensei. Ele começa como feiticeiro Jujutsu. Mas depois de falhar em salvar seu amigo, ele decide largar tudo e entrar no mundo corporativo. Um emprego de alto nível no mercado de finanças. Como feiticeiro, ele tem essa fachada cínica e meio fria. Mas é muito claro que ele tem um forte senso de moralidade por baixo. Ele é muito gentil, ele coloca os outros em primeiro lugar e sempre tenta fazer a coisa certa. A nossa primeira visão da sua vida corporativa passada vem de um flashback que ele tem à beira da morte contra o Marrito. Ao perceber que tá morto, que não tem como anular o efeito de morte instantânea, o seu primeiro pensamento é: feiticeiros são uma merda. Você tem que se forçar seus camaradas e sacrificarem a vida pelos outros. Foi por isso que eu saí, ou você poderia dizer que eu fugi. E essa distinção final que ele apresenta é bem interessante. Ele sabe que alguém tem que exercer essa função. Alguém tem que exorcizar essas maldições. Ele simplesmente não conseguia engolir fazer isso ele. Ele via como egoísta, mas ele não queria ser o responsável por isso. Bom, o flashback começa com ele em uma padaria, fazendo coisas simples do dia. Na verdade, quem até puxa o papo é a padeira. Ele tá totalmente desinteressado no que ela tá dizendo e até meio rude com ela. Há um contraste claro entre as duas abordagens de trabalho de vida. O Nanami se esforçando pra ganhar e ganhar, mesmo em um trabalho que ele não se importa e na verdade odeia. E a padeira ganhando muito menos, mas fazendo algo que ela gosta e se importa. A gente vê o Nanami não se livrando das maldições em seu ombro só pra não ter o trabalho de parecer estranho ali. Quando o chefe dele pressiona ele pra que ele venda qualquer coisa dos clientes, Nanami fala de uma abordagem mais ética, tentar equilibrar o risco e ser sincero. Esse é o lado dele que simplesmente ele não consegue abandonar. A forma como ele agiu na padaria e o próprio trabalho vão contra a sua essência. Ele odeia falar sobre como o trabalho dele não ajuda ninguém de verdade, que tá fora de um ciclo humano natural, e que é ridículo que pague tão bem apesar disso. O único objetivo de Nanami é fazer dinheiro pra se aposentar e deixar tudo pra trás. Ele tá disposto a sacrificar sua saúde, se sobrecarregando a um nível absurdo. Seria muito mais fácil se ele pudesse simplesmente vender a alma dele. Se ele não se importasse em fazer clientes felizes, ele venderia lixo ou qualquer merda desse tipo. O chefe dele ficaria feliz, ele seria promovido, ganharia mais e atingiria a aposentadoria mais rápido. Mas ele não consegue fazer isso. Ele é muito justo pra isso. Ele pensa que desistiu, que vendeu a alma, mas não vendeu. E eu compartilho essa experiência com ele. Essa sensação de eu não devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo, ela nunca vai desaparecer da vida. O Nanami retorna àquela padaria no dia seguinte, e parece estar no seu limite. É ali que ele finalmente percebe que há mais vida do que apenas se matar de trabalhar. Meu trabalho envolve guardar dinheiro de pessoas ricas e torná-las ainda mais ricas. Honestamente, mesmo que eu não esteja lá, ninguém se incomodará. Se padarias desaparecessem, as pessoas que querem comer pão vão ficar perturbadas. Com isso, ele exorciza a maldição da padeira, e volta para a sociedade de Jujutsu. O simples obrigado da padeira foi o suficiente para fazer ele perceber que ele tinha muito para viver ainda. Ele não precisava de um grande propósito, ele só precisava dessa gratidão. A lição aqui é, a gente não precisa mudar o mundo. Algo pode ser tão pequeno como um obrigado ainda incrivelmente significativo. Pode ser tão simples quando assar um pão, se você faz isso com um propósito. No caso, o propósito de alimentar. Isso que o Nanami faz é enorme. Ele salva vidas, claro. Mas o ponto é que ele desistiu do sonho de se aposentar cedo pra fazer o bem agora. E mesmo que ele pensava serem seus momentos finais, ele não tinha arrependimentos. Ele estava satisfeito. Bom, você acha que ele podia ter falado aquilo se ele não tivesse? E voltando à primeira introdução dele com o Gojo, não é que tudo tá perfeito. Ainda tem partes do Jujutsu que ele odeia. Ele odeia como os superiores operam, ele odeia ter que lidar com as bobagens do Gojo. O Nanami ele é bem realista. A ideia de um emprego perfeito, um propósito sem nada que você não goste, simplesmente não é isso, não é realista. Por isso o Nanami ensina pra gente duas coisas. Primeiro, a gente tem que ter coragem de sair. Coragem de largar algo que ele sabia que não era o certo pra ele.
mesmo que fosse mais seguro financeiramente. E apreciar mais, estar mais consciente e apreciar os pequenos momentos ao nosso redor. Falar com aquela pessoa que você encontra, fazer algo legal pela sua família, começar algo que empolgue, como eu tô fazendo com esse canal. Porque, no final de contas, o Nanami é incrível. É um personagem lindíssimo, com um fundamento realístico, totalmente consciente do desespero do mundo. E ainda assim, ele tá otimista na sua essência. Mas ele não é otimista por ingenuidade, mas pela crença que ele pode fazer uma diferença positiva no mundo. E se esse CLT, que viu todos os horrores da vida do mundo de Jujutsu, pôde fazer isso, pôde se arriscar, por que você não pode? Se de alguma forma essa história do Nanami te deu a luz, ou te deixou um pouco mais deprimido com sua folha de pagamento, comenta aqui. Deixa o like, se inscreve se você quer ver mais vídeos assim.